Vamos lá então, gente, hoje, de novo. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um trabalho aqui na Morosidade. Hoje, foi esse pedido de uma entidade, nós vamos falar sobre um trecho do livro Nosso Lar, capítulo 1 e comecinho do 2, né, onde André Luiz nos dá a perceber como foi a situação dele ao desencarnar. A gente lembra aqui que André Luiz, ele, na sua encarnação anterior a essa, ele foi um médico, né? Neta não se comentava muito, mas ele foi, se eu não me engano, Carlos Chagas, né? Médico sanitarista. Então ele ocupava um certo destaque na sociedade onde ele estava inserido, certo? E ele vem aqui para nos dar o entendimento. Bom, o que acontece com a gente quando a gente desencarna? Como é que é? O que é isso? Aqui ele vai passar a experiência dele, o que aconteceu com ele. E nós vamos dar esse relato na íntegra como ele colocou, através da mediunidade do Chico Xavier, livro escrito por André Luiz Nosso Lar, capítulo 1, comecinho do 2, e uma mensagem final que ele deixa. Certo? Alguém tem alguma questão, alguma dúvida antes de começar? Ele te trouxe alguma informação para essa palestra? Como é que é? Ele veio te trazer alguma informação para essa palestra ou tu buscou? Sim, ele disse exatamente o que tinha que ser, até onde tinha que ser e como tinha que ser. Ele veio dizer. Certo? Então vamos lá. Nas zonas inferiores. E aqui eu começo o relato dele, onde ele dizia: eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaía-me de há muito tempo. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis, impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado, doente nas grades escuras do horror, cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível senhoreando-me, muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas, quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Não é aqui que André Luiz está, nessa situação. Mas ele vai continuar dizendo o seguinte: outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam, de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada e neblina espessa que os raios do sol aquecessem de muito longe. Então aqui ele está descrevendo o que é que ele passou, o que ele percebia e como ele viveu. E a impressão de vida dele foi: ele passou nessa situação por 13 anos. Essa percepção de tempo que ele teve, que ele ficou nessa situação que ele está descrevendo aqui. Primeiro ele vai descrever a situação toda, depois ele vai dizer por que disso, pela maneira como ele viveu a vida que ele teve. E por fim ele vai dar uma mensagem final. E a estranha viagem prosseguia com que fim? Quem o poderia dizer? E essa situação se dava sem esperança de chegar a lugar nenhum, num ciclo infinito do suceder desse horror.
Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Onde o lar, a esposa, os filhos, perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio. Logo que me desprendera dos últimos laços físicos, em pleno sepulcro. Olha só, ele está descrevendo o que aconteceu com ele enquanto estavam enterrando ele. Ele, por acaso, acompanhou o próprio funeral. Atormentava minha consciência. Preferiria a ausência total da razão, o não ser. Olha só, eu preferia total consciência de razão, eu queria não ser naquela situação mais. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto e apenas em minutos raros facilitava-me a bênção do sono. Interrompiam-se, porém, bruscamente. A sensação de alívio. Seres monstruosos acovardavam-me irônicos. Era imprescindível fugir deles. Então não conseguia dormir, não conseguia descansar. Quando conseguia qualquer tipo de descanso, em minutos, seres monstruosos vinham acordar ele. Vai colocar pavor nele. Reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo e, todavia, era tarde. Percebi quem eu era, mas agora já era tarde, eu já estava nisso. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Olha só, ele chega nessa situação e ele começa a refletir dizendo: eu nunca realmente me interessei por Deus. Eu me interessava por política, por filosofia, por ciência. Mas em momento algum eu me interessei pelas coisas do Espírito, que agora me pareciam realmente importantes. Mas eu não dei importância na minha vida a elas. Significava, lembra? Princípios, filosofia, política e ciência. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra. Mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos. Então, aquelas coisas, ciência, política e filosofia, muito importantes no plano da Terra. Mas era extremamente, agora para ele, necessário, urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias. Que a humanidade, o todo da existência humana, não é um depois do outro, mas sim a sequência de um trabalho de espíritos eternos. A caminho de gloriosa destinação, verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual, algo para sobretudo de todos, que vai além do que o intelecto pode descrever. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. Eu compreendi isso tarde demais, que eu não expressei nenhuma fé na vida do dia. Eu compreendi isso tarde demais. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folhear o Evangelho,
Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Conhecer ele conhecia, sabia, mas nunca buscou botar em prática aquilo na vida dele. Nunca buscou usar essas letras sagradas pela luz do coração. Identificava-as através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as como sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições onde estacionara voluntariamente. Então eu usava só isso para minha retórica, para ficar falando mal dos outros, ficar falando mal das instituições, mas eu não queria sair disso porque eu gostava dessa situação. Zona de conforto? Não, eu gostava de criticar os outros, de apontar tudo e todos, de usar o meu intelecto, a minha inteligência, o meu saber, para ficar apontando e acusando todos os outros. Em verdade, não for um criminoso, no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não foi assinalada de lances diferentes da craveira comum. Olha, eu até entendo, ele está dizendo aqui, que para mim eu não fui um criminoso, né? Mas eu trabalhava apenas pela filosofia do imediatismo. Eu trabalhava apenas pelas coisas do mundo e para o mundo, né? A minha vida, a minha existência só foi se transformar com a morte, porque eu tive uma existência que não foi assinalada de lances diferentes da craveira comum. Eu tive uma existência que não foi em nada diferente do sistema humano, da proposta humana de viver. Acreditei em tudo que o sistema humano disse. Filho de pais, talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício. Compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo, organizar o lar, conseguir filhos, perseguir as situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Viu? Ele teve uma vida para servir ao sistema humano, a tudo que a sociedade disse que é o certo. Eu estudei, me especializei, tinha uma profissão respeitável, né? Consegui conquistar de pronto a minha liberdade econômica, garanti o futuro da minha família. Fiz tudo o que o sistema diz que tem que fazer. Mas ele disse, tendo feito tudo isso, mas examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido. Uma vida que não adiantou de nada. Com a silenciosa acusação da consciência. E naquele momento, quem vai te acusar? Não vai ser Deus, não vai ser o diabo, não vai ser nem quem está ao teu lado. Vai ser a tua própria consciência. Você podia ter feito, não fez, porque não quis. Teve cada instante da vida para realizar. Não realizou porque não quis. Habitar a terra, gostar ali os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuía, sentiu do débito enorme. Tive tudo que na terra se pode ter, mas eu não retribuí em nada tudo que eu ganhei. Não retribuí em nada tudo que a vida me deu. Tivera paz, cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei.
prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Dominava a família. Possuía um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Fecha lá o portão, a gente está bem, o resto que se vire. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comizinhos deveres de fraternidade. Eu me fechei na minha família e não quis saber de mais ninguém dessa vida. Eu esqueci que existe só uma verdadeira família, que é a imensa, a imensa família humana, que ela não tem traços de consanguinidade nenhum. Ela tem só uma mesma origem, um mesmo pai. E todos são iguais. Enfim, como a flor de estufa, olha só, né? Sabe o que é uma flor de estufa? Uma flor que foi muito bem cuidada, protegida, né? Então, como uma flor que foi muito bem protegida, como alguém que foi protegido demais, não suportava agora o clima das realidades eternas. Eu não suportava mais onde eu fui parar. Porque até então eu fui muito protegido. O sistema me protegia. Só que quando eu fui colher o que eu plantei, eu não suportei o resultado do que eu plantei. Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Não fiz nada da proposta que Deus tinha para mim. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Quis saber apenas exclusivamente de mim mesmo. Nunca estendi minha mão para quem quer que seja. Não adestrara órgãos para a vida nova. Eu não estava pronto para a vida do Espírito. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas. E olha só, olha como ele se descreve. Que é justo, a justiça, que eu despertasse na vida infinita do Espírito como um aleijado. É assim que ele se reconheceu lá. É justo, pois, que eu desperte na vida do infinito como um aleijado. Porque eu era um aleijado moral. Que, restituído ao rio infinito da eternidade, que voltando para a realidade da vida do Espírito, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente. Eu não tinha condição de acompanhar senão como que me empurrando para ir, porque eu não tinha condição, a carreira incessante das águas. Ou como mendigo infeliz, que exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Olha só, ele se viu como um aleijado, chegou lá como um mendigo infeliz, à mercê de tudo e qualquer coisa. É assim que ele se viu. Ó, amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? E olha o clamor, a súplica que ele faz aqui, né? Vocês que ainda têm oportunidade, vocês que têm esse agora, esse momento presente e todos os presentes que essa vida tem para te dar, como vocês podem plantar algo diferente para ter outra colheita naquele dia. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorar dias depois.
Olha a súplica que ele faz para todos nós. Espere. Porque se a gente passa, se a gente acha que aqui é complicado, esse pode ser o céu, o que tu vive aqui. Buscar a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Trabalhe agora, porque tu não precisa chorar depois. Suicida. Suicida criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Olha a culpa dele. Culpa. Onde os sicários de coração empedernido, por vezes enxergavam-os de relance, escorregadios na treva espessa, e, quando meu desespero atingiu o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Olha, a culpa dele, a culpa se transformando em percepção, né? Dele mesmo atacando a si próprio. E quando ele tentava revidar, esbofeteava só o ar, porque não tinha nada ali da própria culpa que ele carregava com ele mesmo. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. E para quem apelava? Torturava a minha fome, a sede me escaldava, comezinhos, fenômenos da experiência material, patenteavam-se meus olhos, crescera minha barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. Ele começa a se animalizar com aquilo. Ele começa a se ver ele próprio com a mesma brutalidade com que ele estava vivendo. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Olha só, ele dizia: o pior não é a solidão ainda. O pior é quando a culpa bate. Porque essas forças perversas eram a crítica e o julgamento que ele tinha sobre ele mesmo. Aquele que não sabe perdoar o próximo, não vai perdoar a si mesmo nunca. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais desnorteavam-me irremediavelmente. Olha só, a razão não vai te ajudar. Não é um processo que tu vai conseguir se desvencilhar racionalmente, porque é ali que já enlouqueceu. Que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Tais objurgatórias, incessantemente repetidas, essas acusações vinham sem fim, perturbavam-me o coração. Opa! Infeliz sim, mas suicida. Nunca!
essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Olha, eu fui muito infeliz, sim, eu vejo que eu fui feliz, mas eu não me espantei. Essa maneira que estão me acusando, para mim não faz sentido isso que está dizendo aqui. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto, eu não queria ter desencarnado. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Eu me lembro de como eu lutei contra a doença que me veio. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciando na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiam à delicada operação dos intestinos. Mas eu lutei, eu fiz tudo o que era possível para me manter vivo. Mas não foi o físico que matou ele. Não foi a morte, o fim, o cessar da vida física. Foi a maneira como ele viveu que matou. Foi o quanto ele apontou, julgou, acusou todos os outros. Como ele se achou melhor de quem quer que seja. Foi porque ele sabia, porque ele tinha razão. Porque ele queria dominar. Foi isso que matou ele. Sentia, no curso dessas reminiscências, o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa, ainda jovem, e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Por quê? A pecha de suicídio. Por que me acusaram de ser suicida? Quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus. Por que eu me matei? Se eu fui obrigado a desencarnar, não era o que eu queria, não. O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Até o homem que é mais forte vai encontrar os seus limites. Até aquele que se acha mais bem preparado vai ter que extrapolar os próprios limites. Firme e resoluto a princípio, firme e resoluto, sabendo das coisas, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas, longamente represadas, visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. Olha só como ele começa a abandonar o que ele sabe. Através desse sofrimento, desse processo de dor incessante, ininterrupto, plenamente presente, ele começa a abandonar. Começa a abandonar as certezas que ele tem. Ele começa a abandonar as verdades que ele acredita ser, porque ele não aguenta mais. E aí ele permite que lágrimas longamente represadas, emoções que ele nunca se permitiu ter, visitassem ele com frequência. E essas lágrimas saíam do coração, da essência dele. Chorava pelo triste fim dele mesmo, pela oportunidade que teve. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, por mais que eu saiba das coisas do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Por mais que eu conheça, saiba, seja, possua no mundo, ali, isso não vai adiantar de nada.
Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transformara as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Processo de desconstrução. Começou a perceber que o que ele sabia não valia de nada. Não tinha sentido nenhum a vida que ele viveu, os anseios que ele teve na vida dele, tudo que ele aprendeu e conheceu, não tinha valor nenhum. Além de não ter valor, prejudicava, não ajudava em nada e Achava muito mais complicada a situação. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Ainda estava se reconhecendo. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava-me a fome, todas as fibras e, nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. Ele não se entregava. Mas às vezes ele tentava morrer, não conseguia, sei lá. Exatamente, ele não morre. Não conseguia morrer. O abatimento progressivo não me fazia cair. Sim. Por mais que eu sofresse, eu não me entrego. De quando em quando, deparava-se-me verduras que me pareciam agrestes, em torno de humildes filetes d'água, a que me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto me permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. De vez em quando eu conseguia parar para comer qualquer grama que tivesse e botar a boca em qualquer poça que encontrasse. Coisa que hoje eu tenho muito nojo. Mas se eu tenho nojo, se eu não gosto de aranha, sabe com quem que vai passar isso? Sabe quem vai te acompanhar? Mais ou menos. Até que tu e a aranha sejam uma só. Muita vez suguei a lama da estrada. Recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Não raro era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras insaciáveis eram quadros de estar em si. É o inferno que ele criou para ele mesmo. Acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida. Olha onde ele teve que chegar para dizer: deve existir um Deus. Fosse onde fosse, essa ideia confortou-me. Eu, que detestava as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade do conforto místico, médico, extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. Não tem mais jeito. Eu tenho que admitir que eu não amei em momento algum. E, quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da Natureza me estendesse mãos paternais e
Então, a amargurosa emergência, quando não dá para fazer mais nada, quando tu não tiver mais força alguma, é só ali que tu te entrega. Antes disso, você vai ser colocado no chão. É ali, e só ali, que tu te entrega. E quando as energias me faltaram de todo, quando eu não aguentei mais, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, quando eu não conseguia nem mais erguer a face do chão, sem forças para me reerguer, pedi ajuda. Foi nesse momento, quando eu me entreguei de todo, que eu consegui a humildade de pedir ajuda sincera ao Supremo Autor da natureza, me estendesse mãos paternais, então a amargurosa emergência. Quando eu perdi todas as minhas forças, quando eu não entendi mais nada, quando eu não me reconheci de nenhum, quando eu não consegui tirar a minha face do chão, foi aí que eu alcancei a humildade de pedir ajuda, de verdade. Quando toda a resistência foi quebrada. Quanto tempo durou a rogativa? Quanto tempo isso durou? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Eu não sei quantas horas eu passei aí implorando a ajuda de Deus. Eu só sei que foi tanto tempo, que tanto que eu chorei, lavou todo o meu rosto. Até que o sentimento verdadeiro, até que o meu coração falasse. Estaria então completamente esquecido. Não era igualmente filho de Deus? Embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana, por que não me perdoaria o Eterno Pai, quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a florterra dos campos agrestes? Olha só. Por fim ele reconheceu que tem alguém controlando tudo isso. Deu a Deus o que é de Deus, finalmente. Diz: eu de mim não consigo. Eu de mim não aguento mais. Se o Senhor, que é o Senhor, que é tudo e tudo pode, tudo é, tudo faz, se protege as aves e cuida das flores, cuida de mim também. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Tem que largar tudo. Enquanto tiver qualquer coisa, não adianta. E foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu. Emissário dos céus, um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lustros e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Então essa foi a experiência do André Luiz, no que a gente entende como terceira fase da encarnação. Tudo aquilo que a gente vai precisar viver e experienciar para realizar essa proposta que a gente vem trazendo. Desconstruir o ser humano que você imagina que é. Essa foi a experiência dele. E aí ele vai dar a seguinte mensagem: a vida não cessa. A vida é fonte eterna
e a morte é jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas, e também recebe afluentes de conhecimentos, aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da ilusão. Como a troca de vestidos nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos, antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama. Conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. É muito fácil as pessoas morrer. Uma existência é um ato, um corpo uma veste, um século um dia, um serviço uma experiência, um triunfo uma aquisição, uma morte um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai! Por toda parte os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica, quase sempre, de estranha maneira, ele só, na companhia do mestre, efetuando um curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamos-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis, que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com os seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade, que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda da realização espiritual e que compreendam conosco que o espírito sopra aonde quer. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardarei semelhantes valores comigo, a vosso respeito, no santuário do coração. E que o Senhor nos abençoe. Então, essa proposta de hoje é para entender o porquê que nós estamos. É para entender por que isso aqui acontece.
Qual é o objetivo disso aqui tudo? É dar oportunidade a quem realmente quiser de ter um caminho mais suave. Mas é trabalho profundo a cada pensamento. E não dá para fugir. Tem que ser realizado a cada pensamento. É por isso que existe. E é para esses que estão dispostos